Hoje é o segundo dia do Seminário de Arquitetura, é uma parceria já de longa data com a Natasha, com o grupo indisciplinar. É sempre um prazer para o Verão e para o Multimédia receber os temas que Natasha propõe junto com o grupo, né, para balançar essa cidade, para ver se balançar cai alguma fruta interessante, porque tá difícil, esses pés aí que estão dando frutas terríveis. Mas vamos lá, né? Então é um prazer, tenha uma boa noite. O Verão é um festival de arte que continua até o dia 19 de fevereiro. A programação está acabando, infelizmente, agora no domingo, mas ainda tem muita coisa acontecendo. Visitem o site verãoarte.com.br e acompanhem a programação. Vai ser um prazer, tá bom? Obrigado, Natasha. Boa noite. Boa noite, gente. Eu sou o Felipe Soares, vou ser o mediador da mesa de hoje à noite. Para contextualizar um pouco, ontem a gente teve uma outra mesa dentro desse seminário promovido pelo Indisciplinar, que já está com o VAC desde 2013. Ontem o tema foi feminismo, espaço e neoliberalismo. Hoje o tema vai ser zona cultural, gentrificação e hipsterização. Primeiro agradecer ao VAC, ao CCBB por receber o evento, a todos presentes, especial aqui eu gostaria de destacar a presença do Tarcísio, conselheiro da Zona Cultural, que vai com certeza contribuir no debate, ao Cruyff também, e o pessoal do Parque Augusta, que esteve aqui ontem, está aqui hoje, e ao Indisciplinar, que organizou, a todos os estagiários e todo mundo que contribuiu. Ontem a gente fez o lançamento de duas cartilhas, uma cartilha sobre gentrificação, que é o tema de hoje, uma cartilha sobre feminismo, estão disponíveis ali fora. E hoje também nós vamos fazer o lançamento do blog do Indisciplinar, chamado O Indebate. Eu gostaria de chamar a Natália aqui para explicar para a gente um pouquinho do que é esse blog. Gente, boa noite. Boa noite. Uma satisfação estar aqui no segundo dia com esse seminário, com esses dois temas super importantes, cheios, né, nos 2 dias. Então, ter essa satisfação de apresentar para vocês. Esse é o nosso blog, né, em debate. Na verdade, a pretensão é que ele parta do Indisciplinar, que é um grupo de pesquisa da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFMG, mas que seja uma plataforma aberta para o debate na cidade, para o debate sobre política urbana, sobre direito à cidade. Também, não só cumprindo esse papel de ser uma plataforma aberta, mas também cumprindo um dos objetivos que para o Indisciplinar é muito caro, que é conseguir transformar as pesquisas que a gente desenvolve na academia numa linguagem jornalística simples, acessível, que possa cumprir esse papel de ser uma ferramenta tecnopolítica para as lutas da cidade, para a informação sobre a política urbana, o que está acontecendo, os enfrentamentos, né? A universidade muitas vezes fica muito encarcelada em si mesma, as teses, as dissertações, os artigos ficam lá para a gente, muitas vezes para a gente mesmo, e podem estar servindo de ferramentas mesmo, de munição, de luta para o que está acontecendo na cidade, né? A gente tem feito esforço enquanto grupo de pesquisa para estar acompanhando as lutas e também para estar colocando a serviço da cidade aquilo que a gente produz no âmbito da academia, né? Então a gente está lançando aí com 3 matérias, né? Uma sobre a financiarização das políticas públicas da gestão da cidade, uma questão que a gente tem acompanhado ao longo do tempo com vários parceiros, né? Seja a auditoria da dívida, os debates sobre as PPPs na cidade, um debate super importante que está na ordem do dia, o debate sobre a zona cultural, né? Os 2 debates que, inclusive, vão estar tangenciando a discussão de hoje, e o debate também sobre o conflito da Isidora. Então, são 3 matérias que a gente está lançando a partir do lançamento do Indebate, colocar à disposição daqueles que queiram contribuir, né? No próprio blog tem as informações, tem os contatos nossos, para que a gente possa estar trocando ideias e esteja cada vez mais aproximando esse conhecimento acadêmico da cidade e trocando com a cidade também a partir dessa plataforma. Então, é um pouco essa nossa ambição, nossa pretensão, nosso objetivo,
e nos dá muito orgulho estar lançando aqui também, compartilhando com vocês esse nosso esforço aí, que vem ao longo dos últimos anos e que está se materializando no blog e em várias outras iniciativas nossas. Então, um pouco isso, Felipe. Obrigada. Obrigado, Natália. Gostaria agora de convidar os membros da mesa, Natasha, Ludmila e Tiago, para a gente iniciar. Antes de passar a palavra para a Natasha, que vai ser a primeira a falar, eu gostaria brevemente aqui de fazer uma contextualização do que é a zona cultural, porque apesar do tema que vai ser tratado aqui será mais abrangente do que a zona cultural, a gente vai entrar também na questão territorial e mais local da zona cultural, mas que está atravessada aí por inúmeras questões globais, né? Em final de 2012, a Prefeitura de Belo Horizonte apresentou à sociedade o projeto Corredor Cultural da Praça da Estação, no qual havia uma proposta de diversas intervenções urbanísticas em toda a região da Praça da Estação e ao redor, incluindo ali o Parque Municipal, enfim, uma área de um território grande de enorme importância histórica e cultural para a cidade de Belo Horizonte. E isso num contexto do Parque das Cidades Históricas, que liberariam dinheiro para diversas obras em diversas cidades relativas ao patrimônio histórico. Ocorre que na apresentação desse projeto, os movimentos sociais que já atuavam ali nessa área perceberam que se considerava naquele projeto toda a história e toda a diversidade cultural que já existia naquele lugar. Então, houve uma intensa mobilização de diversos movimentos sociais, Real da Rua, Família de Rua, e aí o Indisciplinar entrou junto já no primeiro momento também, promovendo diversas atividades, pesquisas e levantamentos de dados. E conseguiu-se a instituição de uma comissão de acompanhamento desse projeto, que chegou depois a um relatório, no qual se concluía que, na verdade, aquele projeto tinha uma grande vocação para a gentrificação daquele território, por desconsiderar diversas populações que já existiam ali, a população de rua, os ambulantes e as manifestações culturais que ocorriam naquele local. Isso em 2014 o relatório foi apresentado. Nesse meio tempo, o dinheiro do parque passou também o projeto do corredor cultural ficou sem o financiamento. Então, conseguiu-se, a partir desse relatório, a mudança, inclusive, de nome e de perspectiva desse projeto. Passou-se a chamar Zona Cultural da Praça da Estação e instituiu-se o Conselho Consultivo desse espaço. Um dos objetivos do Conselho seria a construção de um plano diretor participativo para ordenar ali aquele território, né? E os movimentos sociais que participaram, conseguiram barrar o projeto Corredor Cultural, ocuparam também, de alguma forma, esse conselho consultivo e se fizeram presentes lá, ampliando a discussão e mostrando outras perspectivas que poderiam contribuir para a manutenção daquela área como ela é, de alguma maneira, né? Não desconsideração total do que ali já existia. Atualmente, esse conselho ainda está em vigência. Recentemente, no final do ano passado, e eu sou conselheiro também, a gente apresentou as diretrizes, a gente entendeu que não seria possível a realização de um plano diretor em tão pouco tempo, sem participação popular. Então foram traçadas diretrizes a partir, inclusive, das diversas demandas que já haviam sido suscitadas no relatório anterior apresentado. Um pouco dessa história está contada no texto do Em Debate também, que a Natália apresentou aqui, então convido a todos, para quem tiver interesse, acompanhar no texto. Lá tem link para diversos documentos, inclusive para o blog da Zona Cultural, que também estamos lançando nessa semana. Dentre as diversas medidas propostas, a ideia do Conselho foi tentar combater de alguma forma o projeto de gentrificação que se vislumbra ali nesse território, territorializando populações que já estão ali e combatendo, de certa maneira, tentando combater, propondo medidas para combater o capital imobiliário especulativo. É claro que um conselho consultivo não tem tanto poder assim, nem se fosse um conselho propositivo teria, frente aos desejos e interesses do capital, mas alguma coisa está ali acontecendo e está sendo feita e construída desde antes, e o conselho materializando isso de alguma forma.
Aí atualizando o que projetos que podem ainda atrapalhar a resistência ali e promover a gentrificação arrasadora do território. A construção do Tribunal Regional do Trabalho, na antiga Escola da Engenharia, que é um projeto que deve acontecer e vai levar todo um novo público frequentador àquela área, juízes, desembargadores, advogados. Então, a mudança da área, eu acho que ela é esperada, deve-se tomar medidas para evitar que essa mudança seja arrasadora, como ela parece ser. E, recentemente, também, uma parte do viaduto Santa Teresa, a parte do skate, que o viaduto Santa Teresa passa pela mais longa obra da história dele, maior inclusive, do que a própria construção do viaduto, uma obra que já dura quase 4 anos, que não promoveu grandes alterações estruturais, assim, muito pelo contrário. Recentemente, os movimentos organizados ali, Real da Rua, Família de Rua e o pessoal do Skate of Game promoveu a inauguração espontânea da parte skateável do viaduto. Um dia depois do anúncio desse evento, a prefeitura retirou os tapumes e permitiu uma inauguração daquela área, né, de alguma forma, ainda que a obra não tenha sido entregue até o momento. Então, eu acho que essa fala serviu para contextualizar. Eu vou passar a palavra agora para a Natasha Rena, que é graduada em Arquitetura e Urbanismo, mestre em Arquitetura, doutora em Comunicação e Semiótica pela UFMG e pós-doutora pela Universidade de Sevilha. Ela é professora do curso de Arquitetura e Design dos programas de pós-graduação da da Escola de Arquitetura e Design da UFMG. Ela é líder do grupo de pesquisa indisciplinar e coordenadora do programa extensionista Indilab. Bom, antes de agradecer, eu vou só complementar umas coisas que o Felipe não falou. Ele não é só conselheiro, né? Ele é presidente do conselho, e isso também são coisas interessantes. Ontem a Maria Fernanda encerrou a fala dela aqui com algumas perspectivas ou possibilidades de ocupar territórios nas lutas e nas disputas, e ela falou da fronteira, né? Eu acho que a gente tem tentado fazer isso, ocupar inclusive as instituições. O próprio conselho, a ideia de conselho é uma fronteira criada para a participação popular, pelo menos foi uma intenção lá na sua origem no Brasil. Mas então eu queria falar isso, e eu acho muito interessante, para completar um pouco, assim, eu falo do Felipe, que ele é advogado, ele é pesquisador interdisciplinar, e ele também é advogado do Picho, em Belo Horizonte, e defendeu uma dissertação de mestrado. Então é muito interessante você ter um presidente de conselho que vai definir diretrizes para uma região, que é advogado do Picho, que, vamos dizer assim, é um grande inimigo, dependendo da etapa que você tiver no processo de gentrificação. Ele pode ser um parceiro no começo, mas depois ele é um inimigo e ele é expulso. Então, é contraditório e complexo. Bom, eu também queria só completar um pouquinho o que o Felipe falou. Não estava programado de falar disso agora, mas eu acho que Belo Horizonte tem um histórico, para quem não é daqui. Ontem tinha gente de Viçosa, tem gente de São Paulo que sabe um pouco disso, mas muitas lutas foram vencidas, né? Então eu acho que Belo Horizonte tem uma das coisas do indisciplinar é ficar tentando mostrar como é possível os dispositivos, fazer uma cartografia dessas lutas para ajudar as outras lutas, potencializar, etc., porque são muitos movimentos envolvidos. A gente cita alguns aqui, mas é claro que na disputa do viaduto tinha um monte de outros movimentos, e aí, às vezes, tem até poder público envolvido, tem técnico da prefeitura misturado. Então, essas lutas, elas são híbridas, né? E eu acho fundamental a gente produzir tecnologia social, informar cada vez mais como é que faz para que as pessoas tenham coragem de fazer, porque a gente vem vencendo todas as lutas, né? Isidora, de alguma maneira, né? Isidora foi uma luta vencida, Dandara, historicamente, uma luta vencida. Não conseguiram fazer a Operação Urbana Nova BH, tiveram que começar tudo de novo com a ACLO, mesmo assim não consegue sair do lugar. Quer dizer, as lutas em Belo Horizonte se organizaram de um jeito que a gente tem conseguido vencer e barrar, e eu acho que isso é importante de ser investigado. E não dá para também amolecer, né? Porque na hora que amolece, os caras vêm. Então, assim, a gente ganha, mas tem que continuar lutando. Então, continuar agradecendo, VAC, CCBB, vou completar. E aí, assim, não tem jeito de eu agradecer o convite do Indisciplinar, porque foi a gente que fez a curadoria, mas a equipe
eu acho fundamental, assim, porque às vezes fica muito personificado, personalizado, focado na minha pessoa, que eu sou mais velha, mais pop em outras áreas, mas essa equipe é uma equipe muito autônoma, super potente, de muitos ativistas, pessoas que estão envolvidas com as lutas, com outros movimentos sociais. Então, a equipe de estudantes, os meninos estão aí no 4º período, 5º período e trabalham igual gente grande. Então, assim, tem que agradecer essa equipe aí por esse evento e por tudo isso que vai sendo lançado, sendo produzido. Bom, ontem, enquanto eu assistia a fala do feminismo com umas questões que foram colocadas, eu fiquei pensando, a razão neoliberal, a gente devia ter invertido o dia de hoje com o de ontem, que talvez hoje a gente vai falar um pouco mais, teoricamente, sobre o neoliberalismo no território. E é isso que eu vou fazer hoje. E vou tentar fazer uma fala muito genérica, muito ampla e genérica, né? Não vou verticalizar em conceitos. Eu acho que o Thiago, depois de mim, vai fazer isso, vai escolher alguns conceitos para aprofundar. Queria completar um pouco a fala do feminismo de ontem e da Cláudia Maior, quando ela fala da raiva, porque até então a nossa experiência dos eventos do Indisciplinar, antes do golpe, eram sempre eventos muito positivos, pensando que a gente já ia avançando por aí, mundo afora, e que o Brasil ia avançar, e de repente veio o golpe. Então, assim, hoje eu estou de TPM e aí, assim, eu estou triste, melancólica e com raiva. Então, vocês têm que dar um desconto, que pode ser que não seja tão interessante assim a minha fala hoje. Bom, uma coisa muito importante, e que eu, participando às vezes de eventos com economistas, geógrafos, muitos marxistas, etc., é que as pessoas confundem, fazem uma crítica ao neoliberalismo ou à situação atual de privatização, de tentativa de extermínio, de bem-estar social, de políticas públicas, de projetos de austeridade, etc., e chamam isso de projeto liberal. Olha, a gente precisa combater o liberalismo. E confundem liberalismo com neoliberalismo. Então, eu queria começar falando que a gente tem utilizado dois pensadores, o Dardot e o Laval, dois pensadores franceses, homens machos, brancos, eurocêntricos, que estão falando sobre o neoliberalismo de uma forma mais filosófica, mais profunda e contextualizando historicamente. E eles vão dizer, né, muito baseado nisso que eu fiz esse primeiro resumo da diferença do neoliberalismo para o liberalismo, é que o neoliberalismo não é liberalismo, né? Ele não é um livre comércio, ele não é liberdade de mercado, né? E o neoliberalismo é exatamente o contrário disso. É a captura do Estado pelo capital para que o Estado sirva o capital. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a gente confunde politicamente, chamando as pessoas ou os políticos de liberais. E eles dizem, eles mentem, eles são cínicos, né? Talvez a principal característica do neoliberalismo é o cinismo. Eles dizem, queremos um Estado enxuto, né? Eles não querem um Estado enxuto de jeito nenhum, eles querem ocupar o Estado. Então, isso é uma questão central que a gente tem que observar. Tanto é que eles assumem o poder, até do ponto de vista mais simples. Eles diminuem as secretarias, aumentam cargos e outros cargos. A gente não consegue fazer essa cartografia, mas a gente deveria fazer. Assim. Eles não diminuem o número de cargos no Estado. E eles não diminuem a quantidade de gasto do Estado, de transferência de recurso do Estado, de imposto que a gente paga para o mercado. Então, eu acho que isso é a primeira pegadinha para a gente não confundir o discurso do laissez-faire, do livre mercado, com o neoliberalismo. É o oposto, né? Depois, o neoliberalismo não é apenas uma ideologia política. Então, fulano é neoliberal, né? O que isso significa? Ele é ou uma política econômica. Ele é uma razão do mundo, vão dizer esses autores. E isso é muito violento, é profundamente violento, porque isso ocupa os nossos corpos e almas, né? Isso ocupa os nossos desejos, isso produz subjetividade. Então, todos nós estamos metidos aí numa lógica. Não é assim, eu sou de esquerda, ele é de direita. É assim, o neoliberalismo, estamos todos nesse jogo. Então, isso é uma coisa que a gente teria que observar melhor, né? E ele constitui as nossas subjetividades como? Principalmente com estratégias para bloquear o que é coletivo.
a estratégia principal de produção social do neoliberalismo é transformar indivíduos em indivíduos, né? Então, isso também permeia e perpassa todas as lutas. A Natália apontou isso muito bem na fala dela ontem aqui sobre o feminismo. Assim, o feminismo neoliberal, tanto o liberal lá dos anos, sei lá, 60 e tal, quanto o neoliberal atual, ele tem uma grande parte desses movimentos que induzem a uma luta individual, que tem a ver com direitos individuais. Ok, como diz a Natália, está valendo, mas tem que tomar muito cuidado e avaliar que tipo de movimento feminista é esse, onde e eles são muitos, e quais são neoliberais e quais não são, né? E aí tem um foco enorme do neoliberalismo em conversas que parecem conversas de empresa, de CEO de empresa, os amigos coxinha que vão almoçar de crachá no restaurante. E aí, quais são as palavras-chave? Né? Competência, meritocracia, espírito empreendedor, né? E isso gera o quê? Uma competição generalizada. Então, assim, e não é só no mercado de trabalho. Quem está assistindo Black Mirror sabe exatamente o que eu estou falando, né? Os likes, o Instagram, todos nós metidos. Eu vou fazer um monte de crítica aqui, eu estou metida, eu estou me autocriticando junto, né? Então, assim, não estou tirando meu corpo fora, não. Assim, a questão é que a gente tem que entender como a gente colabora, né? Com os aplicativos, com as redes sociais, com os likes, os hates, né? E tal. Bom, o neoliberalismo é também um conjunto de normativas que define o que é eficiência. Então, a ideia de eficiência na universidade, no movimento social, ou num grupo de arte, ou na organização de um festival, ou no projeto de pesquisa, ou no projeto de Estado, ou numa empresa privada, ele é o mesmo conceito de eficiência. E, para isso, se produz uma série de indicadores de avaliação, sejam eles os likes do Facebook e do Instagram, sejam eles as planilhas dos gerentes das empresas e etc. Bom, então, é uma coisa para ficar atento. O neoliberalismo ele também se esconde por trás de regras econômicas, né? Esse economiquez que a gente não entende nada. Quando a gente liga a televisão, vai assistir ali um economista explicando a crise, austeridade, etc. Você não entende nada que está falando. Então, tem uma lógica ali de transformar a linguagem econômica e a jurídica junto numa linguagem ininteligível e abstrata que a gente não entende, e que isso transforma o discurso do neoliberalismo em verdade, porque eu não entendo nada, porque eu sou burro, e esse povo é inteligente, eles sabem o que eles estão falando de números, tabelas, dados, e etc. Então, esses caras vão dizer, olha, o neoliberalismo ele precisa, inclusive, desse discurso embaçado que as pessoas não entendem para avançar, porque ele é uma ideologia. Só que ele vem camuflado de um discurso de neutralidade. Por quê? A economia é neutra. E a economia não é neutra, a economia é feita de decisões. Você vai deixar o capitalismo global, os capitalistas locais, acumular mais ou menos recurso, o Estado vai gastar mais com política social ou menos. E tudo isso que eu vou falar daqui para frente, no Brasil agora a gente está vendo isso no cotidiano, em tempo real e com muita velocidade. O que demorou no mundo, sei lá, 40 anos para ser feito, já foi feito na Europa, nos Estados Unidos e vários lugares no mundo, a gente está vendo acontecer em menos de um ano no Brasil. Então, é realmente uma loucura que a gente não sabe combater esse discurso, que é um discurso que a gente não domina, né? Bom, além do neoliberalismo ter criado, então, esse discurso neutro da economia, não entendo nada nem de economia, nem de direito, mas assim, ele também cria as leis. E esse texto do Dardot e Laval vai tecer e mostrar como essas leis foram criadas e como o judiciário é fundamental para a constituição das políticas neoliberais. E aí eu vou fazer um parêntese com uma conversa chata, que a gente pouco fala dela, é que essas políticas, os bancos, os mecanismos de globalização estão completamente imbricados nisso, eu vou voltar nisso daqui a pouco, mas dois marcos, dois dados ou duas situações são marcos fundamentais para entender o projeto neoliberal. O Consenso de Washington, de 1989, eu vou falar dos principais tópicos do Consenso de Washington, e a conjuntura política dos anos final de 80, começo de 90, Thatcher e Reagan, né? Thatcher na Inglaterra e Reagan nos Estados Unidos. Então, quer dizer, tudo isso junto
faz parte de um projeto de avanço da globalização e um projeto também do avanço do neoliberalismo. Então, o Consenso de Washington ele foi um encontro de economistas do Fundo Monetário Internacional, do FMI e do Banco Mundial e outros economistas propondo regras e diretrizes como um receituário para ajustamento econômico dos países em desenvolvimento. Então, presta atenção. Ontem as meninas estavam falando aqui de colonização, né? Daqui a pouco eu vou falar de alguns dados de diferenças de acumulação de renda, de riqueza, de valor do período da colonização por países aí que a gente já sabe quais são, né, da elite mundial. Mas esse Consenso de Washington ele foi um pacote de austeridade, literalmente isso, vigente até hoje, para poder emprestar dinheiro para os países desenvolvidos para se desenvolverem, saírem do buraco, etc. Ele foi testado no Chile de Pinochet, então precisa de ditadura para fazer avançar, porque esses pacotes neoliberais ele implica principalmente em perda de direitos. Então, se você não vem com um processo de controle radical, que seja disciplinar ou de controle, ou tudo junto, que é o que vai acontecer no Brasil agora, não botaram o PCC na rua à toa, né? O PCC está na rua, que é para, na hora que lançar a Previdência, CLT, jogar no chão, já aproveita para dizer o Exército está na rua, não pode ter mobilização social. A coisa é muito mais grave do que a gente está imaginando, mas pode ser só teoria da conspiração também. Bom, as 10 regras que compõem esse receituário neoliberal, aí pode ligar a Globo News agora, que eles vão estar falando disso, de todas elas, circulam até hoje em quase todos os noticiários do mundo, na imprensa do mundo. Então, o tempo todo eles ficam avaliando os indicadores de desenvolvimento, indicadores de qualidade, indicadores econômicos, etc. E eles vão produzindo essa verdade científica, né, sobre o mundo. Então, primeira coisa, né, eu estou chamando ele dos 10 mandamentos do fundamentalismo econômico. Né? Então, primeiro, disciplina fiscal. Segundo, redução de gastos públicos. Terceiro, reforma tributária. Quarto, juros de mercado. Quinto, câmbio de mercado. Tudo isso pensando aí como que eles vão melhorar esse livre comércio, entre aspas, porque ele é unilateral, só está valendo para a gente, para a América Latina, para os países que eles estão, coitados, que eles estão ajudando a crescer. Sexto, abertura comercial. Sétimo, investimento estrangeiro direto, eliminando restrições. Oitavo, privatização das estatais. Nono, desregulamentação das leis trabalhistas. E 10º, direito à propriedade intelectual. Então, assim, esses são os 10 mandamentos que foram lançados em 89 para o projeto, emplacar o projeto neoliberal. Muitos autores vão dizer que isso é uma ditadura financeira. E se a gente for analisar o conceito de democracia, que é o povo eleger que tipo de política econômica, que tipo de governante ele quer e estabelecer essas diretrizes, essa seria um papel da democracia, ok, mas esse projeto, como o economês ele é totalitário e não há outra alternativa, eu vou falar disso daqui a pouquinho, a democracia desaparece nesse bojo. Né? Então você precisa ter um discurso de democracia. E aí, a gente precisa ficar muito atento que eles vão atuar agora fortemente com as pautas feministas, ecológicas, identitárias em geral, e nos dá a sensação de que a gente avança enquanto ser humano, né? Mas a gente perde todos os outros direitos. Então, tem uma contradição e eles jogam isso muito bem jogado, na verdade. Vocês não estavam vivos, deve ter 20 pessoas aqui que estavam vivos, mas assim, no governo Collor de Mello, entre 90 e 92, que ele sofreu impeachment, ele emplacou, quer dizer, em 90, esse plano foi lançado em 89, em 90 Collor tentou emplacar de cara, né, ele adotou várias dessas medidas imediatamente, e aí eu deixo a dica aqui de um documentário do Silvio Tender, que chama Privatização e Distopia do Capital. Ele explica com detalhes, é maravilhoso, é deprimente, esse processo da entrada do neoliberalismo forte no Brasil, com a privatização de várias empresas, da Vale, etc. Mas tem uma imagem que eu queria trazer para vocês, que no dia que eu assisti eu falei, eu não acredito
é uma campanha de governo que circula nesse documentário, assim, alguns trechos, uma campanha financiada pelo governo federal, com o logo do governo federal, que é sempre a presença de um elefante. Então tem uma família numa salinha pequenininha, e aí uma família jantando e um elefante do lado da mesa. Um elefante de verdade, não é montagem. E aí, o que é esse elefante? É o Estado. É o Estado que precisa ser retirado da sala de jantar, né? E aí tem uma outra versão que é, tipo, uma avenida em São Paulo de fluxo rápido, o elefante. E aí os caras provocando um engarrafamento. É nesse nível que o jogo... Só que hoje com a internet está mais difícil, né? Então a violência para cima da gente talvez tenha que ser maior. Mas, bom, a segunda manifestação, que eu acho que é um marco, depois do consenso de Washington, junto, é a Margaret Thatcher. Então tem uma frase que ela vai dizer, there is no alternative, né? Não há alternativa, que você vai ver os economistas, na verdade os críticos dessa economia da política de austeridade, que se chama TINA, né? TINA. Não existe alternativa. Quando não existe alternativa, você não discute. Mas está no meio de uma discussão. Alguém chega, um técnico que entende tudo, e fala assim, não tem alternativa, acabou a discussão. Então, essa política de austeridade é uma política... A gente poderia falar aqui horas sobre esse processo do avanço do trabalhismo na Inglaterra, da quantidade de direitos que eles adquiriram, puxaram o mundo junto pós-Segunda Guerra Mundial. E a Inglaterra, para o capital avançar com fôlego, ele precisava derrubar esses avanços trabalhistas daquele momento. Então, precisava de uma estratégia grande, biopoliticamente muito bem preparada para convencer as pessoas de que o Estado precisa ser enxuto e etc. E os direitos precisam ser perdidos. Mas o que você ganha? Eu não tenho que trabalhar mais de 8 às 6. Eu posso trabalhar a hora que eu quiser. Sou livre, né? Então eu ganho liberdade. Eu ganho... eu não preciso entrar na fila do SUS, etc. Eu posso pagar a Unimed? Muito melhor. Quem usa Unimed aqui sabe que isso já, inclusive, acabou. O SUS é muito mais rápido e eficiente, por enquanto, que a Unimed. Né? Então, mentira. E por aí vai. Então, vem todo um discurso, né, de degradação do que é público, do que é do Estado, e todo um jogo biopolítico de empoderamento individual. Mas eu posso ser o que eu quiser, a hora que eu quiser, eu posso acordar tarde, trabalhar de madrugada. Muito melhor assim, né? Do que ter estabilidade, segurança e etc. Eu posso não trabalhar dia de semana, trabalhar fim de semana, eu tiro férias quando eu quiser. A gente sabe que isso não acontece, no final das contas. O que aconteceu como resultado disso é que a gente trabalha o tempo todo, mesmo estando de férias, porque a gente tem Zap, tem Facebook, tem Gmail, as pessoas nos acham, e a gente trabalha para eles, né? Para a galera do capitalismo do capitalismo rentista, criativo, flexível, etc., dando likes. Eu estou de férias, mas aí eu trabalho para caralho no Instagram, né? E nos restaurantes, fazendo publicidade, fazendo check-in nos restaurantes, no turismo, trabalhando, gente, nós estamos trabalhando. Ninguém aqui ganha para fazer isso. A gente gasta, né? A gente gasta conta de celular, a gente gasta um monte de coisa. Compra aplicativo, plástica, maquiagem, né? Regime, pílulas, roupa, para poder ficar bonita na foto, inclusive, né? Uma gastação. E o turismo, né? Que tem que conhecer sempre mais e mais e mais cidades. Bom, daí eu queria mudar um pouquinho o rumo da conversa, só para ilustrar com números, assim, esse acúmulo do capital nos países mais desenvolvidos, que a gente chama de mais desenvolvidos, a gente deveria começar a relativizar isso, eles, antes da colonização, e são dados que eu tirei de um diagrama que o pessoal andou soltando esses dias. Antes da colonização, alguns países no mundo, esses ricos, eles detinham 3 vezes a riqueza do mundo, antes da colonização. Depois, no fim da colonização, que nos anos 60 foi realmente foi uma década de acabar com os processos coloniais em vários outros países, África, Oriente e tal, esses países ricos, detinham 35 vezes a riqueza do mundo. Então, antes da colonização, eles detinham 3 vezes e depois 35.
Depois, em 2017, hoje, as pesquisas todas estão aí circulando, eles detêm 80 vezes. Então, assim, o que está acontecendo? É um acúmulo de riqueza ou de valor. Eu não sei quais são os indicadores que eles usaram para falar isso, porque não tem junto com o diagrama. Mas o Piketty e outros autores estão aí discutindo isso para todo lado, né? E eu acho que vale a pena a gente ficar atento. Então, aumentam-se as liberdades individuais, um monte de coisa, mas em termos de acumulação, de perda de direitos, também é exponencial. Aí vai ficando todo mundo deprimido com a minha TPM. Bom, vai piorar um pouco. Aí, também eu acho que tem mais uma camada. Então, a gente já falou aí, né, do projeto neoliberal enquanto razão do mundo. Como é que está de tempo aí? Está tranquilo, Bernardo? E aí, tem outros conceitos que as pessoas estão um pouco enjoadas de me falar também, mas, assim, essa passagem de uma sociedade, ou de um projeto de sociedade ocidental, que acabou atingindo o mundo inteiro, que é uma sociedade disciplinar, industrial, de produção básica, material, às vezes rural, principalmente nos países de terceiro mundo, aí ela vai imperar mais ou menos até depois da Segunda Guerra Mundial. Depois disso, vem um novo projeto. Essa semana eu bati boca com alguém no Facebook e falou assim: a globalização não é um projeto. Eu falei: para você não é um projeto, para mim é um projeto. Então, não sei quais os autores, mas a globalização, ela vem trazer, aí ela é um projeto de mudança, de matriz e etc., mas não é para o mundo inteiro, né? Porque a gente fala assim, a gente está vivendo um processo dos anos 60 para frente de mudança de matriz econômica, de modos de produção, de formas de acumular riqueza, de formas de trabalhar, de formas de fazer ativismo e etc. O que mudou junto, né? Se você tinha uma sociedade basicamente industrial de produção material, você tinha um trabalho que era baseado em jornadas de trabalho, em leis trabalhistas, né? Você tinha quais eram os tipos de luta contra ou exigindo avanços e exigindo transformações sociais, sejam revolucionárias, sejam reformistas, né? Você tinha aí uma dicotomia do patrão burguês, proprietário, versus um trabalhador operário. E essa dicotomia era muito clara, né? Era muito clara no capitalismo material. A gente continua tendo uma matriz de capitalismo material, industrial, fordista, forte nos países em desenvolvimento ou de terceiro mundo, quer que chame como queira. Os pobres, que não tem nada de pobre, né? Só uma sexta maior economia do mundo, mas a gente vem vendo uma mudança dessa matriz. Na Europa, nos Estados Unidos e em outros países, essa mudança já rodou. O que aconteceu, então, se a gente produz mais coisa material? É que isso foi para a China, né, gente? Tudo o que a gente tem aqui, está vestindo, está usando, está sentando, está falando. Se bobear, tudo tem um produto chinês ou é feito na China. Então, eles levaram para a China, né, esse tipo de desenvolvimento material, esse capitalismo material, não deixaram de continuar produzindo outros tipos de capitalismo, mas sobrou para o Ocidente, e aí todo o Ocidente, principalmente a Europa e os Estados Unidos, passaram por um processo de reconversão industrial, que aí eu vou chegar no nosso tema, que é o território, daqui a pouco. Então, o que acontece com essa mudança de matriz? Você tem também modos de resistir muito diferentes, porque no Fordismo eu vou ter as resistências baseadas onde? No coletivo e numa unidade das lutas, seja ela sindical, seja ela partidária, né? E aí os movimentos sociais radicalmente organizados. Imagina, para você organizar um movimento social no Brasil, você teria que ter, claro, comandos verticais, muito difícil, as nossas pautas super pós-modernas, que eu defendi tantos anos e agora eu estou assim, um pouco assustada, mas da horizontalidade. Como é que se organiza um movimento nacional sem verticalidade, sem ter um núcleo que ajuda a definir? Então, é muito complexo o que muda, porque não muda só o modo de produção, né? Você tem uma transformação do modo de produção, então, material para uma nova tendência de produção que chega no Brasil forte agora também, mas já passou pela Europa e pelos Estados Unidos, que é imaterial. E que aí você também tem dispositivos diferentes de controle, né? Nessa sociedade industrial, antes da internet, você tinha um controle disciplinar muito claro da sociedade, um controle biopolítico, um controle biopoder e biopolítica, um controle dos corpos disciplinar, mas também um controle das populações.
Hoje, você tem um controle biopolítico, mas que ele é muito mais profundo e avançado, porque eles controlam, por exemplo, as redes sociais. Né? A gente já sabe, o Snowden já contou, a gente finge que não ouviu, que o nosso inbox, o nosso zap, tudo é controlado. Né? Tudo. E mais do que isso, mas eu não estou fazendo nada errado, não tem problema. Não sou ativista, não sou das brigadas populares, não vou ocupar um terreno, também não estou nem aí. Qual que é o problema? Sabe o que eu estou fazendo inbox? O problema é que eles têm modulado, utilizado as redes, principalmente o Facebook, modulado os nossos desejos. Então tem uma produção de subjetividade, de sensação, de sentimento, que a gente não percebe, que quando você liga o computador e você entra no Facebook de manhã, se você ficar 1 hora ali, você pode ser levado para um lado ou para o outro. Eles modulam o que você vê. Eles controlam o que você vê. O Zuckerberg é um dos homens mais ricos do mundo. Ele é dono do Instagram, do WhatsApp e do Facebook. Se não é o demônio, ele é o irmão do demônio. Ou o demônio manda nele. Né? Tem alguma coisa muito estranha aí. Só outro parênteses, né? Eu não sei se vocês sabem, o cara da Google também está nessa lista do top 10 mais rico do mundo. Né? A mulher desse cara, ela é dona da maior empresa de controle de DNA do mundo. Eles têm nosso mapa genético, que cruza com dados do Google. Isso é aterrorizante. Né? E eu poderia ficar meia hora aqui contando para vocês um monte de coisa horrorosa. Né? Então, eles têm esse controle. É muito mais fácil nos controlar hoje do que era antigamente. Bom, continuando, se eu queria fazer uma revolução, eu sei que tem muitos ativistas aqui e tal, o que a gente transforma? Né? A gente ocuparia a fábrica. Ou a gente faria um piquete e obstruiria uma parte da cidade. Ou a gente faria um grande ato, uma grande marcha com as vanguardas e etc. E você faz greve. Parou o capital. Parou a fábrica, parou o capital numa sociedade industrial. Como que eu paro o capital contemporâneo, disperso, onde somos todos ou quase todos precarizados? E se não somos, agora no Brasil vamos ser. Né? Desempregados. A gente vai ter, isso é dado da ONU, que saiu semana, sei lá, tem 15 dias. Vamos ter 1/3 da população desempregada do mundo dentro do território brasileiro. Então, isso ninguém contou, né, para os paneleiros, que eles vão ficar desempregados. Né? Ou ele tem muito dinheiro, ele faz parte do 0,0001% com muito dinheiro nas bolsas e tal, ou ele vai dançar também, vamos todos dançar. Né? E aí, como é que separa? Aí o Rádio Negri, que são autores, né, pensadores caros aí para as lutas e para uma parte das lutas, para os autonomistas, etc., eles vão dizer que a metrópole é a nova fábrica. Então, isso nos interessa enquanto arquitetos e urbanistas e quem trabalha com a cidade, geógrafos, porque a cidade, como ela funciona, é a nova fábrica. Né? Então, assim, a luta pelo transporte público gratuito, de qualidade, a fábrica, a cidade produz dinheiro, a cidade produz valor, a cidade produz riqueza, que riqueza é diferente de valor, mas a cidade produz conexão, eu tenho que estar conectado no Zap, eu tenho que olhar o que ônibus que eu vou pegar no celular, eu tenho que mandar uma mensagem que eu estou chegando atrasado. Quer dizer, tem toda uma conexão de redes, de logística, que a gente gasta muito dinheiro, o Estado, a gente gasta muito dinheiro com isso. Então, é um modo de produzir outras coisas. Assim, minha avó não ia no restaurante todo dia igual a gente come na rua. Então, tem toda uma outra economia do serviço, do turismo, da alimentação, da moda, do design, que permeia esse novo capitalismo. Né? Não bastam, as coisas não precisam nem ter muita qualidade, mas elas têm que ter uma estética, e daqui a pouco a gente vai chegar lá na hipsterização. Assim. Adoro, né, gente? Moda, estética, não tem ninguém aqui falando mal disso. A questão é a gente entender onde que a gente está metido. Nós estamos metidos aí, nesse balaio, nessa estratégia. Fazemos parte, somos soldados dela, né? Assim, militantes, né? Bom, todo mundo sabe, detesta coisa feia. Mas o que é feio? Feio é relativo. É para começar. Né? Feio é relativo. Você estabelece os meninos pelo amor de Deus. Mas, daí, o que você vai ter também em mudança de perfil de luta? Se a metrópole é a nova fábrica, as pessoas não conseguem mais se organizar da forma, nos movimentos gigantescos sindicais, por exemplo, do século XIX para o século passado, do século XIX para o XX. Mas a gente tem um conjunto de lutas fragmentadas com pautas diversas, heterogêneas. Né? E aí, depois de 2013, então, a gente viu isso crescer exponencialmente no Brasil.
A gente tem, então, esse ativismo urbano, então a substituição da palavra militância, que é esse negócio meio careta de sindicato, esse povo vertical aí, tô fora, por ativista. Porque todos nós somos ativistas. O ativismo é um projeto neoliberal também. No sentido de entender que tem a ver com fragmentação, né? Com todas as palavrinhas-chave que a gente analisa pós-modernidade. E aí eu acho muito interessante quando a gente começa falando de Belo Horizonte, o Felipe fala assim, talvez, aí as pessoas vão falar, nossa, Natália, mas é o fim do mundo, então tchau, né? Saindo daqui, vamos fazer um suicídio coletivo. Mas, na verdade, a gente começa falando, olha, se você tem inteligência para a luta, e assim, vamos dizer, não está só disputando protagonismo partidário, que seja, você consegue hibridar essas lutas. Aí fica mais complicado, porque se você junta grupo de pesquisa, técnico da prefeitura, organizações mais organizadas, brigada, MLB, não sei o quê, com partidos políticos de esquerda, com os movimentos identitários, com as mulheres, com a ecologia, o caldo engrossa, né? E a gente consegue se mover. Então, parte da estratégia, vamos dizer, de reação a essa estratégia de fragmentação que atinge as lutas, da individualização e da fragmentação das lutas, eu acho que é criar essas plataformas de hibridação, de conexão, de produção de enxame e tal. A gente não conseguiu barrar o golpe e não vai conseguir, mas a gente consegue vencer as lutas locais. Já é um indício, né? Fica aí uma dica que a gente já está conseguindo. Como é que transforma isso para um projeto maior, né? Nacional? Não sei. Bom, e outras coisas que são diferentes também dessas lutas, que é o tipo de ato e de organização mais festivo, né? E vem o carnaval, vem outros tipos, né? As manifestações, elas são bem mais também estéticas, né? Fortes, a arte é fundamental, né? A linguagem, aí vem a rede, ruas e redes, criar um ambiente da luta, criar uma identidade da luta, quando você hibrida uma luta com a outra. Então, isso tudo também faz parte, né? E como que você circula a informação. Bom, quanto tempo? Já deu? Não sei. Tô indo, gente. Tô indo. Falta? Não, então tá. Porque eu tô na terceira parte. Vou começar agora. Então tá. Bom, aí tem uma outra palavra que todo mundo tem preguiça, depois da economia e do direito, é a geopolítica. Nossa Senhora, que preguiça a gente entender o que está acontecendo no mundo e o que isso tem a ver com o que está acontecendo comigo, que perdi o emprego, né? Que, sei lá, que mudei o tipo de relação com a minha família, que não tem dinheiro mais para pegar um transporte, que agora não tem mais universidade pública e que eu preciso ter Unimed. O que tem a ver a geopolítica com isso? Eu acho que a altura do campeonato a gente já está entendendo que tem tudo a ver, né? Porque esse dinheiro que sai daqui, assim como no processo de colonização, que ecoava 3 vezes o que a gente tinha, estou fazendo uma regra de 3 maldita, o economista ia me matar, mas assim, agora ela é 80 vezes. 80 vezes mais ricos eles estão. Então, gente, na verdade, a gente acha que a gente não é colonizado, a gente acha que a gente tem autonomia, a gente acha que a gente está globalizado, então a gente é tão moderno quanto uma pessoa de Londres, né? Mas estamos todos ferrados, né? Não adianta ser moderno igual o londrino, porque vai 80% para ele. E aí, sem pensar na pobreza. Sem pensar na pobreza, né? Porque nós somos 1% de londrinos precarizados 80 vezes e temos um arsenal de pobreza que vai despencar nos nossos pés novamente. Eu lembro que quando eu mudei para Belo Horizonte em 89, no ano do Conselho de Washington, você andava nos sinais, você pegava um carro e tal, você tinha que andar com a janela fechada, não tinha carro com ar-condicionado. O carro era cercado. Gente, aquilo era guerra civil, o carro era cercado de pivete. Olha que palavra horrível, né? Mas era isso, né? Depois, essas políticas sociais, elas foram avançando e tal. Desapareceu. Porque aí, tudo bem, vem o problema do crack, mas não é a miséria que estava nas ruas nos últimos anos. Né? Não era. Saíram 40 milhões da miséria. O que estava ali é o cara, que os meninos, claro, tem a ver com classe, tem a ver com pobreza, mas não era aquele mundaréu de gente em volta do seu carro, era um Blade Runner. Vocês não estavam nascidos, mas era assim. Quem estava nascido sabe. Então, e a gente vai voltar até isso. Então, a questão da globalização ela é fundamental,
a questão dos pacotes de austeridade que vão baixar sobre as nossas vidas e sobre o território, que agora eu vou começar um pouquinho a falar disso, é muito importante. E aí, quem decide, ou quais as agências, os mecanismos e os poderes mundiais vão decidir o que é política pública e o que é política pública urbana, mais especificamente? De onde vêm as diretrizes para dizer que uma coisa é boa ou não, para embasar as diretrizes do corredor cultural, para desenvolver aquele território, para fazer o projeto de urbanização de uma favela ou de Isidora? O que é? Quem é que gera as diretrizes do que é bom ou ruim? E aí, investigando isso nos últimos anos, assim, bem preocupada com a questão da globalização, você tromba com as diretrizes da ONU. E a ONU em si, enquanto essa agência fundamental, enquanto essa organização, essa instituição global, fundamental, que cria uma constelação de agências, de núcleos, de conferências, de conselhos e etc., mundiais, né, transnacionais, que vão simplesmente, que eles são muito bonzinhos, trabalhar para que o mundo seja mais desenvolvido, né? Então, mas para eu pensar que eu tenho um mundo mais desenvolvido, que ontem foi uma grande discussão aqui, eu tenho que ter indicadores que vão me dizer o que é desenvolvimento e o que não é, né? Eu vou ter que chegar para numa aldeia indígena e dizer assim, não, o asfalto é muito melhor, vocês estão com doenças, vocês têm malária, tem que ter um hospital, vou trazer a Unimed, né? Você tem que aprender a nossa língua portuguesa, inglês também, que vocês têm que participar dos grandes encontros da ONU Internacional, né? Então, assim, o que é ser desenvolvido? O que é pegar o centro cultural, o centro, e transformar ele num território desenvolvido, né? E aí a ONU foi criada em 1945, logo depois, né, quando acaba a Segunda Guerra Mundial. A ONU é um projeto, ela não foi criada do nada, espontâneo, gente. Como que o projeto de globalização é espontâneo? Quem que inventou esse tal de ONU? Alguém. Ela não apareceu, surgiu, nasceu numa árvore, né? E aí, você tem hoje, atualmente, 193 estados vinculados à ONU. Então, ela se, né, autoproclama uma organização intragovernamental que utiliza o modelo da democracia como corte, mas também com claro intuito de pautar uma agenda para uma nova governança global, né? Então, tudo começa aí, né? O neoliberalismo, ele inaugura-se aí. Ele começa antes, na verdade. Lá na década de 30, o Dardot e Laval vão contar de um encontro deles, de uma disputa entre os liberais e neoliberais, mas ela começa aí, de fato, assim, né? E para nós, arquitetos, urbanistas, advogados, pessoas que trabalham com o território, né? Artistas e tal, que estão envolvidos nas lutas, né? A gente precisa entender esses dispositivos, porque eles nos chegam como parâmetros do que é uma boa cidade ou o que é uma cidade ruim, né? E eles chegam como parâmetro e eu não vejo ninguém falar mal da ONU, assim, as pessoas não discutem a ONU, porque a gente está tão... a gente está num buraco tão maior que a ONU é quase a luz, né? Saiu um indicador da ONU, né? Porque a desgraça é tão grande que a ONU é o melhor dos mundos, mas assim, é ela que produz a desgraça, mas ela salva a gente da desgraça, né? É igual o povo lá, né? Eles causam a desgraça e te salvam da desgraça. E como que eles te salvam da desgraça? Fazendo empréstimo, né? Os bancos, Banco Mundial está ligado à ONU, a FMI, é uma rede transnacional, né? E outros bancos, o BID, etc. Então, eles têm dois lugares da ONU que são muito importantes para a gente do urbano, né? A Assembleia Geral, que é deliberativa, então ela decide tudo, e o Conselho Econômico e Social, né, de Cooperação para o Desenvolvimento. Esse Conselho Econômico e Social, então ele está ligado, isso é um diagraminha, eu estou programando de fazer ele soltar no debate qualquer dia, assim, que eu acho importante a gente entender como é que funcionam as políticas públicas urbanas, né? Ele está ligado à Comissão da Unesco, ele está ligado com a UNABITAC, que a gente teve o terceiro UNABITAC, agora eu participei, vou falar um pouco, e ele tem o PNUD, que é um programa que foi muito importante no governo. Durante o governo Lula, a gente ouviu muito falar os 8 objetivos do milênio. Os 8 objetivos do milênio é um programa da ONU. Bom, como que você faz programas para intervenção no território? Os programas para intervenção no território, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, para atingir os objetivos do milênio, que são 8...
você tem que ter um IDH. Quem que inventou esse negócio de IDH? Eles. Né? Então, você vai lá, o IDH é um índice de desenvolvimento humano, com vários parâmetros. Então, você pega o IDH e testa. Deixa eu ver no centro de Belo Horizonte, como é que está o IDH? Aí, não, tem que melhorar aqui, segundo os parâmetros que são globais, né? Criados por eles. E aí, então, você cria os programas e você cria. Então, ele chama Índice de Desenvolvimento Humano, o PNUD chama Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e o programa principal para a gente, que é o 8º Objetivo do Milênio, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Né? É tudo para o desenvolvimento. E aí eles criam um banco também, né, lá em 59, que é o Banco Interamericano para o Desenvolvimento, que é o BID. E ele é feito para a gente, para a América Latina, para os países americanos. Né? E aí, conectado a essa questão das políticas públicas, você tem a política pública ligada à Unesco para a cultura e para o patrimônio. Né? Então, o Unesco ele é ligado à cultura e ao patrimônio. E aí a gente vai chegando perto das políticas públicas para as cidades e principalmente para os territórios, que são os territórios das regiões centrais das cidades. Por quê? A Europa e os Estados Unidos eles vão produzir, com a reconversão industrial, com a saída das indústrias, dos portos, das fábricas, territórios que ficam abandonados. E aí passam por um processo, né, de precarização, de muita violência, de abandono, de sujeira e etc. Né? E aí eles liberam geral, tiram a polícia dali, etc. Antigamente a gente achava que isso era um desleixo, era só um problema resultado de mudança de matriz econômica. Mas aos poucos a gente tem um pensador que é muito importante para entender a gentrificação, que chama Neil Smith, né? E ele vai falar que a gentrificação, a tradução para gentrificação é gentry, que é nobreza, enobrecer. Gentrificação é enobrecimento de uma região. Isso é gentrificação, a tradução da palavra. Só que para você enobrecer, o Neil Smith vai falar, não adianta só você ir discutir que está fazendo um projeto para enobrecer aquela área, para gentrificar, de requalificação, revitalização. Né? É que faz parte do projeto abandonar, deixar o preço cair lá embaixo, para os caras, investidores, que estão ligados com os políticos, com parte do legislativo, com escritórios de arquitetura mafiosos gigantescos e etc., eles já têm um projeto na gaveta, então você deixa o negócio desvalorizar, você vende a sua lojinha, essa bodega, porque está muito difícil, eu vou sair de um edifício ali no baixo, né? Aí você é assaltado, tem um craqueado, não sei o que lá, não quero, estou com medo, eu vendo barato e depois eles fazem o quê? Operação urbana consorciada, diretriz, projeto para intervenção. E esse é o processo. Então, a gentrificação ela começa muito antes. E lá no Disciplinado a gente tem feito uns diagramas, principalmente dessa região central, é muito interessante, porque Andrade Gutierrez está envolvida em todos os projetos daquela região, inclusive os projetos de museu, né? De recuperação da praça e de comprar várias casas na avenida ali na Sapucaí. E aí eu vou chegando pertinho da gente, né? Porque esse ataque neoliberal no território, ele inclui, então, esse processo de abandono daquele território para que ele se desvalorize radicalmente e para que se justifique também perante a sociedade que tem que botar um dinheiro ali para revitalizar e para melhorar, porque tá, né, um centro sujo, feio, cheio de pichador, de prostituta, né, desse povo esquisito, de gay, lésbica, que povo, não, dá uma limpada ali naquele negócio, né? E aí a gente faz um grande projeto para ficar bem bonito, com os vidros refletindo, com tudo branco, brilhante, palmeira, né? Grama, espelho d'água, ponto de ônibus. Eles chegaram a propor um ponto de ônibus com uma planta com espinho, como é que chama aquilo? Buguenvilha. Buguenvilha, que evite que você encoste no ponto de ônibus. Então, assim, é o eco, né? Ecodesenvolvimento. Higienização ecológica, né? Assim, E aí, eu pergunto, o que a gente vem fazendo com relação a isso? Na maioria das cidades no mundo, o que acontece é que esses lugares, então, eles vão ter uma etapa que é muito importante. Eu vou fechar, tá, gente? Em Nova York, você tem os anos 50 e 60 ali. Quando você teve essa reconversão industrial em Nova York, eles tiveram que mudar de lugar. Todo mundo conhece o Andy Warhol, né? Um artista, eles tinham a Factory ali no centro, né? Nessa região.
eles começaram a alugar os galpões. Rapidamente, esses que eram baratos, centrais, grandes, bom de morar um monte de gente junto, de fazer coisa junto. E aí você tem essa lógica dos artistas ou da classe criativa ocupar esses territórios centrais. Mas o que faz, e eu vou me inserir nessa classe criativa, tá? O que a gente faz quando a gente começa a habitar esses territórios? A gente está trabalhando pros caras, né? Assim, porque a gente leva glamour, né? A gente leva um monte de gente moderna, bonita, inteligente, um monte de coisa legal, né? Aí a questão é, mas eu vou deixar de morar ali? Essa Savassi está caro, não quero morar longe, eu quero morar onde que tem ônibus, onde que tem serviço público, perto de hospital, perto da rodoviária. Como é que faz, né? Então, quer dizer, como? E aí, assim, no mundo inteiro eu comecei a rastrear isso, assim, na Espanha é muito claro. As intervenções ativistas, do ativismo urbano, vão ocupar uma praça, a supervalorização do território público. Rapidamente, isso vira uma ocupação que é ativista, parece que eu estou, vamos dizer assim, fazendo alguma coisa revolucionária, mas acontece que a gente está trabalhando sem perceber, né? Claro que muita gente já percebe isso, para uma valorização de um território que talvez não seja para ser vendido para as famílias ricas, papai, mamãe, um monte de filho, carro chique, etc., do Belvedere, dos condomínios, mas para uma nova classe precariada, precarizada, né? Yuppie um pouco, mas muito hipster, né? E aí você tem a definição do hipster, você tem alguns antropólogos que vêm discutindo isso, principalmente em Nova York, porque eu acho que a onda na Inglaterra e nos Estados Unidos, em algumas cidades, foi muito forte, que é essa classe de pessoas com espírito aristocrata, todos nós, né, gente? Que se acha mais inteligente, mais interessante que as outras pessoas, que não tem dinheiro para ser rico. A gente é pobre. Mas a gente quer ser diferente. Eu não sou aristocracia inglesa, mas eu visto diferente, eu sou mais moderna, eu tenho mais informação, eu tenho o meu clube, eu tenho meus amigos, eu gosto das minhas músicas. Você não conhece, eu sou mais legal que você, você pode até ser rico, mas eu sou mais legal. É isso. Né? E aí, até aí, ok. O que acontece é que esses caras que estão estudando esse movimento, ou esse tipo, ou esse perfil, é que a gente não tem umas pautas muito concretas, né? Assim, a pauta é estética, a pauta é qualidade de vida. É claro que outras pautas vão atravessar o vegetarianismo, o veganismo, a bicicleta, mas vem junto um pacote completo. Aí vale frequentar a Savassi, porque a gente ainda não está falando tanto do centro de BH, a gente ainda está no começo da hipsterização do centro de BH. Mas a Savassi é um exemplo completo. Você vai fazer um ensaio fotográfico, assim, tá tudo hipsterizado, porque as coisas... Aí o capitalismo faz assim, né? Virou moderno, os caras incorporam, fica caro. Fica caro na hora, né? A varanda do Maleta já foi barata, né? Não é mais barata. E essa coisa vai chegando, né? O bordel era barato, o baixo não é barato. E é óbvio, as coisas vão ganhando um certo glamour. Ah, então eu não posso ir nesses lugares que eu estou colaborando com o capital. Então não saio de casa, mas fico em casa, eu ligo a internet, estou colaborando, eu ligo a televisão, estou colaborando, no cinema. Tem jeito, eu não... Agora, que eu acho que é importante fazer o que a gente está fazendo, o que o Belo Horizonte tem feito, e depois os meninos do Parque Augusta, eu quero que me contem um pouco de São Paulo, é se organizar. Ok, eu quero esse lugar com melhor qualidade. Eu quero o centro mais limpo. Eu quero um policiamento que não seja ostensivo e assassino. Acho que a Lud, e o pessoal vai falar mais disso. E aí é isso, eu queria fechar com isso, acho que poderia dar outros exemplos na hora de fazer as perguntas, a gente faz. Tem mais um monte de coisa para falar, mas eu acho que pronto, né? Agora, eu acho que o Thiago também vai dar uma completada nessa minha fala, que ele vai num sentido mais adensado dessa discussão, porque a hipsterização também ela é toda felizinha, né? Tem muita gente deprimida. Os anos 70 tinha essa coisa meio hippie, meio deprimida, meio underground, contra a guerra no Vietnã, né? Agora, né? Porque também a cultura... A estética, tem muita coisa por trás disso, né? Daria para ir buscando camadas. A estética hipster é uma estética, e é engraçado, né? Que normalmente são as comunidades LGBT, mas você usa uma estética do bom pai de família lenhador nos anos 50 americano. Eu não consigo entender, porque é isso, o hipster é uma denominação de uma geração anterior aos hippies,
que é o homem bom, pai de família, camisa xadrez, calça de lenhador, pegar frango, botinha, barbão. Aí a comunidade LGBT adota. Né? Então, pelo menos os hippies adotaram o macacão da fábrica, né? Pra virar calça jeans. Né? Tipo assim, eu sou... Hã? Não, tô brincando, né, gente? Tô mega ironizando, porque é lindo, né? Aí que tá. Essa subjetividade vem sendo produzida. A gente gosta. É bonito. Essa subjetividade, ela é produzida. É bonita pro meu gosto. Mostrar pra minha mãe vai achar uma coisa bizarra. Nossa, parece que eles vão nos anos 70, 50, né? Nos Estados Unidos, Deus me livre. Né? Então, assim, tô sendo muito irônica, mas a grande pergunta que eu quero deixar é assim, como a gente pode se organizar e dar um balão nesses caras, continuando a ser chique, gostando de design, etc. De carnaval, de tomar drinks no baixo, mas resistir a esse avanço neoliberal sobre o território. Então, quais são as políticas que a gente teria que adotar na zona cultural para que a população de rua seja incorporada e não seja expulsa, porque ela sempre viveu ali historicamente, os pichadores não saiam dali, como fazer essa salada acontecer e como resistir. Eu continuo achando que é a hibridação das lutas, pensar em várias escalas, pensar transescalar, entender que esses processos cruzam, né? Em escalas diferentes, dimensões diferentes, eles vêm de todos os lados, a gente tem que estar organizado e atento. É isso.